Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo sobre o mito do empreendedor. A gente tem lido junto o livro e no capítulo de hoje a gente vai falar desde a parte aqui que ele comenta rapidinho sobre os papéis de cada um, que ele fala do técnico, do administrador e do empreendedor, e ele também vai falar do principal mito que todo mundo cai na hora que vai montar um negócio. E a ideia é eu ler com vocês. Se você ainda não adquiriu o livro, se você não tem, eu deixei um link da Amazon, que é um link que, se você comprar por lá, me ajuda a manter o projeto. Fica a referência. Normalmente eu compro os livros na Amazon, que são os valores melhores que eu encontro. O mito do empreendedor, se você não viu o primeiro vídeo que a gente gravou, no final vai estar a playlist, mas também no canal ali tem a playlist do livro. E aqui, essa parte 1 do livro que ele vai falar. O mito do empreendedor, o administrador e o técnico, a adolescência buscando ajuda, além da zona de conforto e a maturidade sob a perspectiva do empreendedorismo. E esse é um dos melhores livros que eu já li nessa parte de construção de negócio. Aí tem uma citação aqui do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, é um outro livro muito bom. Eles se intoxicam de tal forma com o trabalho que não veem como realmente são. O mito do empreendedor ele é muito comum e remete a atos heróicos. Imagine um empreendedor típico e lhe virá à mente uma figura hercúlea, um homem ou uma mulher sós, cabelo ao vento, desafiando bravamente obstáculos insuperáveis, escalando encostas íngremes de rochas perigosas. Tudo para realizar o sonho de criar uma empresa própria. A lenda vem carregada de nobreza, de esforços sobre-humanos, de um compromisso prodigioso com ideias grandiosos, com ideais grandiosos. Tais indivíduos existem, realmente, mas a experiência me diz que são raros. Entre os inúmeros empresários que conheci, com quem tive a oportunidade de trabalhar durante as 2 últimas décadas, poucos eram, quando nos encontramos, verdadeiros empreendedores. Em sua maioria, tinham praticamente abandonado a visão inicial. O gosto pela escalada dera lugar ao pavor da altura. A superfície da rocha havia se tornado um lugar a qual se agarrar e não a escalar. A exaustão era comum, a satisfação raríssima. Mas não tinham todos eles sido um dia empreendedores? Afinal, haviam resolvido abrir um negócio próprio. Com certeza um sonho os levara a assumir tal risco. Então, onde está aquele sonho? Por que tinha desaparecido? Onde estava o empreendedor que havia inaugurado a empresa? A resposta é simples. O empreendedor só existira por um momento fugaz, e desaparecera, na maior parte dos casos, para sempre. Quando o empreendedor sobrevivia, era apenas como um mito, fruto do desconhecimento do que acontece em uma empresa e do porquê. Esse desconhecimento custa caro, possivelmente muito mais do que imaginamos, no que se refere a recursos, oportunidades e vidas. Chamo esse mito, esse desconhecimento, de mito do empreendedor. Suas raízes estão na crença romântica de que pequenas empresas são criadas por empreendedores, o que na maior parte das vezes não é verdade. Então, quem são as pessoas que abrem pequenas empresas e por quê? Aí ele começa. A doença do empreendedorismo. Para compreender a essência do mito do empreendedor e do equívoco que o cerca, vamos examinar melhor a proposta que entra no mundo dos negócios. Melhor a pessoa que entra no mundo dos negócios. Não depois da entrada, mas antes. E agora ele vai tocar num assunto que eu acho que é fundamental assim, para a gente refletir. A propósito, onde você estava antes de abrir a sua empresa? Ou, se ainda pensa em abrir uma, onde se encontra agora? Está te perguntando. Se é como a maioria das pessoas que eu conheci, você trabalha para alguém. O que fazia? Provavelmente um trabalho técnico, como quase todos os que abrem empresas. Carpinteiros, mecânicos, operadores de máquina, contadores, tosadores de poodle, desenhistas ou cabeleireiros, barbeiros ou programadores de computador, médicos ou escritores técnicos, artistas gráficos ou designers de interiores, bombeiros ou vendedores. De qualquer maneira, um trabalho técnico. E você provavelmente fazia isso muito bem. Mas
trabalhava para alguém. Até que um dia aconteceu. Pode ter sido o tempo, um aniversário ou uma formatura de um filho. Talvez o pagamento recebido em uma sexta-feira à tarde ou o olhar atravessado do chefe. Ou ainda a impressão de que a sua contribuição para o sucesso da empresa não era valorizada. Pode ter sido qualquer coisa, não importa. Sem razão aparente, você sofreu uma crise da doença do empreendedorismo. E a partir daquele dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. Na sua mente surgiu uma ideia assim: por que eu estou fazendo isso? Por que eu trabalho para aquele sujeito? Droga, entendo do assunto tanto quanto ele. Não fosse por mim, ele nem teria uma empresa. Qualquer pateta pode administrar. E eu estou trabalhando para um. No momento em que você prestou atenção aos seus pensamentos e os levou a sério, o seu destino foi selado. A emoção de romper as amarras passou a ser uma companhia constante. A ideia de independência seguia você por toda parte. A ideia de mandar em si, cuidar das suas coisas, fazer o que quiser se tornou obsessivamente irresistível. Quando a doença do empreendedorismo atacou, não havia mais sossego. Você não conseguia se livrar dela, tinha de abrir uma empresa própria. Aí vem a suposição fatal. Em meio ao sofrimento causado pela doença do empreendedorismo, você foi vítima da mais desastrosa suposição de que alguém pode fazer ao entrar no mundo dos negócios. Trata-se da suposição feita por todos os técnicos que abrem negócio próprio. Ela traça o destino da empresa, da inauguração à liquidação, no momento em que é aceita. Tal suposição fatal é: quem entende o trabalho técnico de uma empresa entende a empresa que faz o trabalho técnico. E aí eu deixei grifado da primeira vez que eu li e eu quero comentar um pouquinho sobre isso, porque é normal, comigo foi assim, talvez com você esteja passando, né? Você esteja passando por isso, ou se você quer empreender, vai passar por isso. Quando você é uma pessoa que faz o seu trabalho de forma excelente, aquele trabalho que você realiza no seu dia a dia é muito diferente do trabalho de você construir um negócio. Porque pensa, da mesma forma como ele trouxe uma pessoa que é advogada, trabalha com contabilidade ou com tecnologia, ela aprendeu um ofício técnico que ela realiza muito bem. Você manter, gerir, crescer e expandir um negócio é um outro conhecimento técnico que a gente não tem, via de regra, quando a gente vai iniciar. E é por isso que a gente está aqui acompanhando essas leituras e acompanhando o canal do E-Commerce para a gente conseguir se capacitar para além do técnico, essa parte mais comportamental, que é ter um negócio. E aí ele continuou. Essa suposição, a suposição fatal. Fatal por não ser verdadeira e representar a causa fundamental do fracasso da maior parte das pequenas empresas. O trabalho técnico de uma empresa e a empresa que faz um trabalho técnico são coisas completamente diferentes. Mas o técnico que abre uma empresa não sabe disso. Para o técnico atacado pela doença do empreendedorismo, uma empresa não é um negócio, mas um lugar aonde se vai para trabalhar. Assim, o marceneiro, o eletricista, o bombeiro se tornam contratantes. O barbeiro abre uma barbearia. O escritor técnico cria uma editora de textos técnicos. O cabeleireiro inaugura um salão de beleza. O engenheiro entra no negócio de semicondutores. O músico monta uma loja de instrumentos musicais. Todos acreditam que, por conhecerem determinado trabalho técnico, estão imediata e notavelmente qualificados para administrar uma empresa que realize tal serviço. Isso simplesmente não é verdade. O conhecimento do trabalho técnico de uma empresa, em vez de ser uma vantagem para o empresário, representa a sua maior desvantagem. Se o técnico não soubesse fazer o trabalho técnico da empresa, teria que mandar fazer em vez de botar a mão na massa. A verdadeira tragédia é a seguinte: quando o técnico é atacado pela sua suposição fatal, a empresa que o livraria das limitações de trabalhar para os outros acaba por escravizá-lo. De repente, o ofício que ele conhecia tão bem se torna uma tarefa a mais, somada a uma dezena de outras tarefas que ele não domina. Isso acontece porque a doença do empreendedorismo deu início à empresa, mas é o técnico quem trabalha. E de repente, o sonho do empreendedor se transforma no pesadelo do técnico. Veja a jovem senhora assar tortas.
Veja a jovem senhora abrir uma empresa de fabricação de tortas. Veja a jovem senhora se transformar em uma velhinha. Quando conheci Sara, ela estava no negócio havia 3 anos. Segundo ela, os 3 anos mais longos da minha vida. Vamos dar à empresa de Sara o nome fictício de All About Pies. Na verdade, porém, o problema de Sara não eram as tortas, era o trabalho. O trabalho feito por ela. O trabalho que Sara amava mais do que tudo na vida, somado ao trabalho que ela jamais havia feito. Na verdade, eu odeio fazer tudo isso, Sara abriu os braços, indicando toda a loja onde estávamos. Mas odeio, enfatizou a palavra quase com raiva, assar tortas. Não posso nem pensar, não suporto o cheiro, não aguento olhar para elas. E começou a chorar. O doce aroma das tortas enchia o ar. Eram 7 horas e a All About Pies ia abrir em 30 minutos. Mas o pensamento de Sara estava longe. 7 horas, ela disse, enxugando os olhos com avental, como se lesse a minha mente. Sabe que estou aqui desde as 3 horas e eu acordei às 2, que dou acabamento nas tortas, atendo os clientes, limpo a loja, faço compra, confiro a caixa registradora, vou ao banco, janto, preparo as tortas para o dia seguinte. E quando tudo termina, são 9h30 ou 10 horas. E então qualquer criatura normal daria por encerrado o dia. Ainda tenho que pensar em como pagar o aluguel do mês seguinte. Tudo. Ela abriu os braços novamente, acenando o que acabava de dizer. Porque meus melhores amigos disseram que era danada de boa nisso e que deveria abrir uma nova loja. E o pior, eu acreditei neles. Pensei ter encontrado um meio de me livrar do emprego horrível que tinha. Enxerguei uma saída para a liberdade, um meio de fazer uma coisa de que gostava e ganhar dinheiro. Eu não quis interromper o choro de Sara. Esperei calado que ela acabasse de falar. Em vez disso, ela ergueu o pé direito e deu um chute no forno. Droga! Explodiu. Droga, droga, droga! Em um gesto dramático, chutou o forno outra vez e então, com um suspiro profundo, cruzou os braços como se abraçasse a si mesma. O que faço? Perguntou quase num sussurro. Eu sabia que a pergunta não se dirigia a mim, mas a ela mesma. Sara se encostou à parede e ficou lá por algum tempo, olhando para os pés. Um grande relógio tic-taqueava alto lá na loja vazia. Eu ouvi o barulho dos carros passando na rua movimentada. A cidade acordava. O sol brilhava forte através das vidraças imaculadamente limpas, chegando ao chão de madeira sob o balcão. O facho de luz iluminava a poeira em suspensão que também parecia esperar a fala de Sara. Ela estava fortemente endividada. Gastara o que tinha e o que não tinha para montar a lojinha adorável. O piso era de madeira nobre, os fornos os mais modernos, as vitrines eram lindas, as melhores que o dinheiro pode comprar. Tratava-se de um lugar feito com o coração, tal como as tortas. Sara havia caído de amores pelas tortas quando menina, sob a orientação de uma tia que morava em sua casa. A tia enchera a cozinha da família e a infância da Sara com um aroma doce e delicioso de torta recém-assada. Por intermédio da tia, Sara tinha apresentado a magia do processo. Bater a massa, limpar o forno, salpicar a farinha, preparar as bandejas, cortar cuidadosamente as maçãs, as cerejas, os pêssegos e os ruibarbo. Um trabalho de amor. Quando Sara tentava apressar o processo, era corrigida pela tia, sempre com o mesmo conselho. Sara, querida, temos todo o tempo do mundo. Preparar tortas não é completar o serviço, é preparar tortas. Sara pensou ter aprendido, mas descobriu que preparar tortas é completar o serviço. O negócio estava perdido, pelo menos ela pensou que estivesse. O relógio continuava seu tic-tac enfático. Sara parecia encolher-se cada vez mais. Eu podia imaginar o peso de sentir-se impotente sob uma montanha de dívidas. Onde estava a tia? Quem iria apontar a decisão a ser tomada em seguida? Sara, chamei com o máximo de cuidado. É hora de voltar a aprender sobre tortas. O técnico tomado pela doença do empreendedorismo pega o trabalho que ama e transforma em emprego. Assim, tarefas menos familiares e menos agradáveis transformam em fardo o ofício nascido do amor. Em vez de manter a especialidade, resultado da habilidade única que possui e a partir da qual iniciou a empresa, ele passa a tratar o trabalho como algo trivial, que deve ser eliminado para dar espaço à tarefa seguinte.
Expliquei a Sara que todo técnico atacado pela doença do empreendedorismo passa exatamente pela mesma situação. Primeiro vem a alegria, a seguir o terror, depois a exaustão e finalmente o desespero. Isso gera uma terrível sensação de perda. Não apenas do que estava próximo, da relação especial com o trabalho, mas do propósito e da individualidade. Sara me olhou com a expressão de alívio, sentindo que eu a entendia, mas não a julgava. Você acertou em cheio, disse. Mas o que eu faço agora? Um passo de cada vez, eu respondi. O conhecimento técnico não é seu único problema. 15 minutinhos, fizemos aí mais uma leitura e eu vou resumir algumas ideias centrais e vou trazer uns paralelos aqui com a empresa. Quando eu montei a VegPet em 2014, em 2013 eu tinha feito com o Everton, que é um amigaço meu, uma outra startup chamada Simbu. E eu sempre trabalhei nessa área de tecnologia. Então, eu sempre fui muito bom naquilo que eu fazia. Eu trabalhei com ERP na TOTUS, trabalhei na BASF com parte de infraestrutura. Na Ericsson, eu fui trabalhar com a parte de servidor Unix, Linux, com aplicação própria. Aprendi um pouco de banco de dados, mexia bastante com Oracle. Tinha bastante noção de protocolo de rede. E aí, da Ericsson, eu fui para a IBM como engenheiro de software. Aí eu trabalhava com ferramenta de gestão de projetos complexos, atendia clientes como a NASA, clientes da China, clientes da Índia. Então tive uma visão bem global de tudo isso, me saí muito bem. Fui morar nos Estados Unidos, fiz um trainee, voltei, trabalhei com implementação e um pouco também de liderança ali de projetos voltados à aplicação de performance. E por que eu estou te contando tudo isso? Eu era técnico. Então eu ainda sou técnico, eu ainda sou a pessoa que vai precisar fazer alguma coisa, eu vou lá, vou ver como que faz e vou aplicar. E eu estou fazendo a minha transição do papel técnico para o papel do administrador, que a gente vai ver na próxima aula, né, nessa próxima leitura, que é justamente essa proposta de evolução ou de amadurecimento que ele traz. Para que você que está empreendendo e você fazia isso antes, ou às vezes você não fazia antes, mas você está muito apegado à parte operacional. A empresa ela tem várias funcionalidades e operações que você precisa cuidar. Então, desde a produção de algum produto ou serviço, até a camada de administração, que aí sim, propriamente entram os manuais operacionais, a gestão, e a venda para o seu cliente final, em que ele vai comprar, e aí isso vai injetar dinheiro para que você mantenha essa máquina ativa, é sobre essa modelagem de negócio que você precisa também desenvolver as suas habilidades, a capacidade de enxergar a sua empresa e tomar as decisões para que você consiga sair, né, dessa situação em que você está drenado ali na operação, se sente sufocado com o dia a dia, trabalha infinitas horas e não vê resultado, para uma situação em que você vai ter uma visão mais completa, para que você tenha prazer naquilo que você faça e você aí sim está empreendendo um projeto. Curtiram o capítulo? Eu vou deixar aqui a sugestão, tanto para vocês fazerem a inscrição, tem a playlist das aulas de e-commerce e a playlist do livro, desde o da Disney, agora o Mito do Empreendedor. Faz a inscrição, acompanha os livros que está ficando um material muito especial. A gente se vê na próxima semana.